Boa tarde a todos. Queria, em nome da BBC, agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, agradecer em especial ao Escritório Pero Neto, através do Tiago, o Zé Roberto, o Henrico, agradecer também ao Escritório Maris, também, em nome da Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um assunto que a gente considera muito importante, que é a estruturação de fundos e os seus aspectos tributários. E a gente vai passar também um pouco sobre as questões tributárias relativas a derivativos. Como todos sabem, a gente tem avançado bastante na direção da criação desse mercado de derivativos, derivativos de energia. A gente espera concluir em breve esse trabalho, disponibilizar para o mercado essa importante ferramenta de hedge e também de posicionamento no mercado de energia. E muitos clientes nossos têm questionado a forma de atuação nesse mercado, se através diretamente das próprias comercializadoras ou se faz sentido a criação de fundos de investimento. Então, o objetivo desse primeiro webinar Energy Hub do BBC, primeiro de muitos, é que a gente discuta um pouco esse tema, e por isso a gente convidou o Escritório Pero Neto e também o Escritório Maris para nos ajudar nessa discussão. Eu queria começar pedindo para talvez a Fabiana primeiro e depois o Henrico, em nome do Escritório Pero Neto e todos que estão presentes aqui do escritório também, fazer uma breve apresentação, uma introdução, contar um pouquinho a história e como é que o escritório atua e falar um pouquinho dessa expectativa em relação ao mercado de energia. Depois a gente entra nos temas específicos. Pode ser? Fabiana, obrigado. Combinado. Olá, boa tarde a todos. Bom, primeiro queria agradecer novamente a oportunidade do BBC de falar sobre esse novo modelo de negócio. É a terceira oportunidade já que nós nos reunimos, a primeira vez no Rio, depois no INSPER e agora nesse ambiente virtual, diante do cenário que nos impede de fazer reuniões com grandes aglomerações. E para mim é um prazer novamente estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão novo, tão importante para o mercado de energia. Para aqueles que já me ouviram falar nas outras ocasiões, eu vou falar de tributário, que é a área de atuação do nosso escritório. O Maris de Oliveira é um escritório de 40 anos de vida, que teve início com o Dr. Ricardo Maris, grande tributarista da área de imposto de renda, e ao lado do Dr. Roberto de Siqueira Campos, que milita mais na área do ICMS, né? Então, nós só atuamos na área de tributação. É um escritório que concentra a sua atividade única e exclusivamente na área de tributação. Eu estou no escritório há 14 anos, né? Não fundei o escritório, impossível na minha idade, mas já estou lá há 14 anos, fazendo parte desse time e, enfim, sempre tive atuação na área tributária e, claro, desde que entrei lá, faço parte desse time, especialmente do time da área de tributação direta, né, da área de imposto de renda, CSL, PIS/COFINS, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, né? A grande mudança na tributação, ela ocorre muito na área de diretos, embora na área de indiretos, na área de ICMS especificamente, esse novo modelo de tributação traga alguns ganhos que eu vou chamar de eficiência, alguns ganhos relacionados muito a compliance, por evitar custos tributários, custos ocultos, e por evitar multas, penalidades tributárias que podem ser altíssimas e podem até, inclusive, desencorajar alguns negócios. Então, acho que é um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje. Nas apresentações anteriores em que eu falei, eu fui precedida do time do Pinheiro Neto, especialmente do Tiago, e fui precedida até do próprio Rato, que contextualizaram o negócio e mostraram como esse novo negócio é um negócio que eu vou chamar aqui de disruptivo. Disruptivo para o setor, porque admite a entrada de novos players, o que é importantíssimo,
porque se tem um ganho no mercado, um ganho de liquidez, um ganho de segurança no mercado. Então, essa migração de um modelo físico, de um modelo em que se transaciona energia elétrica para um modelo de derivativo, certamente é um grande avanço para o segmento, é um grande avanço para quem atua nesse mercado e traz a possibilidade de atuação de fundos, de não residentes diretamente, independentemente de autorização regulatória da CCE. Então, nós migramos de um ambiente regulado para um outro ambiente regulado, acho que o Henrico vai falar bastante sobre isso, mas um ambiente regulado diferente que admite a entrada de novos participantes. O que, claro, muda um pouquinho a tributação. Já adianto aqui, para que ninguém fique apreensivo, foi o que eu fiz também nas minhas outras apresentações, não deve haver aumento de carga tributária. Então, o mercado, o cenário muda bastante do ponto de vista de atuação, novas possibilidades, novas oportunidades, a tributação muda também, mas no modelo atual de tributação não deve haver aumento de carga tributária hoje, porque, claro, tributação no Brasil, ela é modificada quase que diariamente, mas no modelo atual de tributação não deve haver nenhum aumento de carga tributária. Desculpa se eu me estendi nessa apresentação. Imagina, obrigado, Fabiana. A gente está com 104 participantes e a gente tem mais de 200 inscritos, então ainda está chegando gente. Eu queria passar a palavra agora para o Henrico, para falar um pouquinho do escritório, enfim, e em nome dele apresentar as outras pessoas do Pero Neto que estão com a gente. A gente também tem a presença aqui do Márcio, que é o nosso responsável pela área comercial do BBCE. Tá? Então, Henrico, por favor. Obrigado pela boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Vou ser bem sucinto para compensar, e aí a gente não perde muito tempo. Vocês estão aqui olhando, o Thiago e o Zé Roberto são presentes junto comigo. Nós três somos sócios do escritório da área empresarial. Então, a razão pela qual nós três estamos juntos aqui é bem singela. O Thiago é especializado em derivativos, eu sou especializado em fundos de investimento e o Zé Roberto é o nosso sócio da área de energia. Então, por razões óbvias, estamos todos aqui. Vamos explorar esse tema, né, que é muito interessante. Eu acho que a Fabiana resumiu bem a situação do setor e a oportunidade que nós temos aqui. Então, olhar a ideia aqui, né, pensando na organização da apresentação, a gente vai falar sobre fundos de investimento, né, de uma forma geral, vamos tentar ser bem didáticos, e aí a Fabiana, em sequência, vai tratar da tributação do veículo fundo de investimento e do investidor, que é o cotista, né. Então, se eu puder começar, Rato, posso? Por favor, eu ia te pedir isso aí, exatamente. Tá, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu acho que todos estão vendo, né? Sim. Tá, deixa eu só ajustar aqui. Então, é uma apresentação curta, vocês não vão ficar entediados. Tem aí no máximo 6 páginas, então o objetivo aqui realmente é dar um panorama geral para vocês, tá? Quando você pensa em fundos de investimento, quando o regulador, que é a CVM, pensa em fundos de investimento, a primeira coisa que vem à cabeça é o fundo de investimento como veículo de captação ao mercado, né, de recursos junto ao mercado. Então, o fundo de investimento tem como função primordial viabilizar uma estrutura que possibilite o acesso ao mercado de capitais. E não sempre o fundo de investimento é estruturado dessa forma. Em alguns casos específicos, eu acho que a gente está pensando muito aqui no caso em discussão, alguns clientes, eles falam, olha, eu tenho um caixa para aplicar, eu não quero necessariamente a mercado, mas eu quero montar uma estrutura, um fundo estruturado, para que viabilize para mim a minha gestão de caixa e a aplicação de recursos de uma maneira profissional, sob gestão profissional.
E o fundo de investimento, ele não possui personalidade jurídica. Então, ao contrário de uma empresa, de uma SA, de uma limitada, o fundo ele não tem personalidade jurídica e, portanto, ele goza de alguns benefícios fiscais. A Fabiana vai falar sobre isso daqui a pouco. São fundos, todo e qualquer fundo de investimento, ele é regulamentado pela CVM, tá? Então, a gente sai vocês falam de ambiente CCE, mas aqui a gente tem um outro regulador, né, que é a CVM, que efetivamente regulamenta o funcionamento dos fundos, alocação de ativos e portfólio. E dependendo do tipo de fundo de investimento que nós temos em tela, você tem uma regrinha especial. Então, a gente vai falar aqui bastante do fundo multimercado, que é um fundo regulamentado por uma instrução específica da CVM. Se nós estivéssemos falando de um fundo de investimento em imóveis, nós teríamos um fundo de investimento imobiliário. Portanto, teríamos uma regra específica para fundo de investimento imobiliário. Se estivéssemos falando de um fundo de investimento em participações, também tem uma regra específica. Então, dependendo do portfólio, dependendo da característica desse fundo imobiliário, desse fundo de investimento, ele tem uma regulamentação específica a respeito dele, tá? Aí, o que acontece? Deixa eu continuar aqui. Os fundos de investimento, tá? Aí é uma regrinha geral para qualquer fundo de investimento, tá? Ele tem alguns prestadores de serviços que são absolutamente obrigatórios, né? Nós temos a figura do administrador, do gestor e do custodiante, tá? O administrador do fundo é aquele que tem poderes para praticar os atos em nome do fundo. O administrador é como se fosse o diretor de uma companhia. É aquele que representa a sociedade, o administrador é aquele que representa o fundo. E ele, como administrador, necessariamente contratado pelo fundo, ele tem deveres fiduciários, tanto perante o investidor, como perante o regulador, tá? E o administrador, em alguns casos, ele também faz a gestão. Em outros casos, a figura da administração e gestão é separada e temos o gestor. O gestor, que é a coluna do meio aqui, ele é a figura central, tá? Quando não é, ao mesmo tempo, administrador, né? Quando é uma terceira pessoa. Esse gestor, que é credenciado pela CVM, então é um gestor profissional, ele é aquele que vai cuidar realmente do dia a dia do fundo no que se refere à aplicação de recursos, tá? Então, enquanto o administrador vai representar o fundo, o gestor vai cuidar da aplicação dos recursos de acordo com as regrinhas estabelecidas no regulamento do fundo, tá? O fundo ele tem um regulamento que funciona como se fosse o estatuto social de uma empresa, de uma SA, ou o contrato social de uma limitada. Então, esse regulamento que é registrado junto à CVM, ele contempla as regras essenciais em especial para a aplicação dos recursos. Ele vai dizer aonde aplicar. Vamos aplicar num derivativo para cobrir o risco cambial? Tá bom, tem que estar lá escrito no regulamento. Vamos aplicar num outro tipo de derivativo? Tudo bem, tem que estar escrito no regulamento. Se não estiver escrito no regulamento, o gestor não vai poder fazer a aplicação. Então, isso permite ao investidor, especialmente naqueles fundos mais estruturados, onde são poucos investidores ou apenas um único investidor, permite a ele ter um controle, ter uma segurança de que a política de investimento do fundo vai atender ao seu interesse, tá? E na terceira coluna é o custodiante. É aquele que é menos importante para fins da nossa conversa, mas é aquele que controla os ativos, faz a liquidação física e financeira dos ativos subjacentes, tá? Então, é o que cuida realmente do lastro do fundo. Bom, como eu havia mencionado anteriormente, o registro do fundo, a operação do fundo, né, para que ele comece a funcionar, ele precisa ser registrado perante a CVM, né? E como eu mencionei também, ele tem um regulamento, né, que é o documento principal do fundo. É lá realmente que todas as amarrações são feitas, em especial com relação à política de investimento, como eu mencionei, e temos a figura, assim como numa sociedade, da Assembleia Geral dos Cotistas, né? A Assembleia Geral de Cotistas, assim como uma Assembleia de Acionistas, é o órgão soberano,
né, do fundo, é através dessa reunião, dessa assembleia, que os cotistas vão tomar as principais decisões com relação ao fundo. Por exemplo, se quiser alterar o regulamento. Então, se vocês, por exemplo, montarem um fundo de investimento para investir em derivativos, para cobrir risco cambial, e em algum momento isso deixa de ser interessante, não, eu quero mudar a política de investimento, quero fazer uma coisa diferente. Então, você precisa realmente fazer uma assembleia para que isso seja implementado. Nos fundos pulverizados, onde temos muitos investidores, claro que essa é uma questão mais sensível, né? Porque muitos investidores possivelmente não topariam mudar a política de investimento, por exemplo, porque eles investiram tendo como pressuposto um determinado modelo de negócio, mas os fundos mais estruturados ou exclusivos é muito mais simples, né? O investidor único ou 2 investidores, enfim, um grupo de investidores vinculados ao interesse comum consegue arrumar o regulamento muito mais facilmente, né? Então, não obstante essa figura da Assembleia, também dá para ser criado como órgão de governança, comitês e ou conselhos, né? Então, o cotista eventualmente pode participar, a pessoa física, né, de um comitê ou de um conselho, para que possa interagir junto com o gestor na tomada de decisões, tá? E aí... Henrico, ficou parado aqui no slide 2, tá? A tua apresentação. É mesmo? Tá, vocês não estão vendo o 3? É só clicar em habilitar em cima, Henrico, e aí você disponibiliza. Que estranho. Vocês estão vendo agora? Sim. Mudou a página, vocês estão vendo? Sim. Tá bom, desculpa. 555. Tá, então essas 3 colunas que eu falei há pouco, peço desculpas aí se vocês não viram, é a figura do administrador, do gestor e do custodiante, né? Que eu já mencionei. Aqui foi o que eu acabei de falar com relação à necessidade de registro do regulamento junto à CVM. Expliquei um pouco o que é o regulamento, falei da Assembleia e falei também dos comitês, tá? E aqui eu ia falar sobre esse slide, tá? Esse slide é importante porque ele explica bem a diferença de classificação entre os fundos de investimento, tá? Você tem o ato de subscrição, né? O investidor ele aplica os recursos no fundo através da subscrição ou aquisição de cotas, né? Subscrição quando ele coloca a caixa no fundo, aquisição de cotas quando ele quer comprar a cota de um outro investidor, né? E você tem essa divisão que é muito importante, inclusive para fins fiscais, né? Você tem 2 tipos de fundo, tá? O aberto e o fechado. Vocês devem ter ouvido muito isso coloquialmente aí na mídia, nos jornais, enfim. O fundo aberto, tá? Por definição, é aquele que permite o resgate pelo investidor de suas cotas a qualquer momento, tá? Então, e essas cotas não são transferíveis. Então, o exemplo clássico de um fundo de investimento com condomínio aberto são os fundos DI, que muitos de nós aplicam, né? Então, são fundos altamente líquidos, você pode pedir o resgate hoje e amanhã o dinheiro está na sua conta, né? Ele goza de uma tributação especial, a Fabiana vai falar sobre isso, e ele é diferente do fundo fechado ou condomínio fechado, porque o fundo de investimento fechado, ele não permite, ao contrário do aberto, o resgate das cotas, tá? Então, você só vai durante a vida do fundo, tá? Então, se você precisar de dinheiro no meio do caminho, o fundo não vai te entregar esse recurso, tá? Que é para você monetizar o seu investimento num fundo fechado, você precisa necessariamente vender suas cotas no mercado secundário. Mas, claro, em algum momento, tipicamente quando o fundo for encerrado, o administrador paga o investidor e faz o resgate das cotas. Mas, repetindo, a grande diferença do fundo aberto e fechado é essa. O aberto, ele permite que o investidor receba o recurso por iniciativa dele, e no fundo fechado não há essa iniciativa. Claro que alguns regulamentos permitem que durante o prazo do fundo que haja pagamentos pontuais, tá, por parte do administrador, de acordo com o cronograma. Então, é muito parecido com uma debênture, tá? Então, muito embora o investidor no fundo fechado ele não tenha como voluntariamente pedir o resgate, a estrutura permite, a regra do fundo fechado permite que o fundo estabeleça, por exemplo, pagamentos anuais, então, ou semestrais. Então, conforme o caso, esses pagamentos são feitos, mas de acordo com regras pré-estabelecidas. Se o investidor tiver um
um desconforto de caixa, precisar de dinheiro, ele não será entregue, tá? Então, dependendo da natureza do fundo, né, se ele for aberto ou fechado, ele vai ter um tratamento tributário específico, tá? Eu acho importante falar um pouco sobre a oferta, tá? Porque você tem dois tipos de oferta, tá? Sobre a regra brasileira, tá? O fundo pode fazer uma oferta para o mercado em geral, o mercado de uma forma indistinta, e aí é uma oferta 400. Vocês ouvem falar nos jornais, a empresa tal fez o IPO, fez uma oferta pública de ações na CVM, bolsa. É a mesma coisa quando a gente fala em fundo de investimento, tá? Então, você tem uma estrutura mais pesada, né? Tem custo, mas aí é o fundo de investimento sendo estruturado para captação junto ao mercado. Outros casos, e acontece muito isso, em especial para alguns clientes aqui no Brasil e muito para investidor estrangeiro, que é o seguinte, olha, eu tenho 3, 4, 5 investidores que vão entrar junto comigo, ou eu vou entrar sozinho. A gente até pode ter um esforço de ir ao mercado, mas a ideia não é realmente ter um fundo tão pulverizado com tanta gente. Então, a própria CVM permite que, nesses casos, nós tenhamos uma oferta muito mais simplificada, sem necessidade de registro junto à CVM, é muito mais simples, muito mais fácil, que é a chamada oferta 476, que eu estou mencionando no terceiro bullet da segunda coluna, né? Então, esse tipo de oferta 476, ela se aplica apenas a fundo fechado, mas é muito comum, repito, grandes empresas fazerem isso, elas colocam caixa no fundo de investimento, sob esse regime de uma oferta benéfica, bem mais simples e bem mais rápida, o caixa fica nesse fundo, e aí a companhia permite ter um planejamento tributário sobre essa estrutura, né? A Fabiana, repito, vai falar sobre isso. Você consegue ter um diferimento de impostos, você consegue ter uma gestão profissional desse caixa e aplicar em determinada classe de ativos com muito mais organização. Isso fica bem mais evidente, inclusive, quando nós temos mais de um investidor. Pensam bem, o investidor sozinho, ele tem uma capacidade limitada, né, de investimento, é o que ele tiver de caixa dentro do fundo. Se esse investidor se juntar a 2, 3 ou 4, que tenham um interesse comum, né, no que se refere à política de investimento do fundo, vocês concordam que o fundo vai ter muito mais caixa e muito mais oportunidades de aplicação de recursos de uma forma diversificada, de forma a minimizar custos e ganhos, perdas e tudo mais, né? Então, essa decisão é tomada caso a caso, dependendo de como o investidor pretende estruturar o fundo, tá? E dentre as categorias de ativos, vocês estão vendo a próxima página? Tá. Dentre os ativos, né, que os fundos de investimento, de uma forma geral, podem aplicar, nós temos os contratos derivativos, tá? Então, que é o mote dessa conversa nossa. O fundo pode aplicar em títulos de dívida pública, certificados, CDBs, ouro, um monte de coisa. Entre essas coisas, os contratos derivativos, tá? Então, quero fazer um fundo que tenha um fundo cambial com derivativa de exposição ao valor da moeda referenciado ao contrato de energia. Então, você consegue ter um fundo de investimento que tenha como política de investimento essa aplicação nesse tipo de produto, tá? Dentro de uma estrutura tributariamente interessante e que pode permitir, inclusive, aplicar em outras coisas. Então, essa é a beleza do fundo de investimento, né? Especialmente os multimercados, que eu vou falar no próximo slide. Como o próprio nome diz, ele permite uma alocação bastante eficiente e diversificada de investimentos. Então, se você olhar o fundo multimercado, né, ele pode aplicar em renda fixa, pode aplicar em ações, pode ter exposição cambial, ele pode aplicar em outros fundos. Então, assim, acho que em 80%, 90% dos casos que nós fizemos uma estrutura mais sofisticada, com viés mais focado naquele que está investindo, né, sem ser o mercado de uma forma geral, quando você tem um investidor específico ou grupo de investidores específicos, o fundo multimercado se mostrou mais interessante, porque ele consegue realmente acomodar praticamente
todas as modalidades de ativos. Então, quando o investidor, bom, tudo bem, eu quero focar em derivativo, mas eventualmente pode sobrar caixa no fundo e eu não tenho como investir em derivativo naquele momento. Mas enfim, apareceu uma outra oportunidade, comprar uma debenture de infraestrutura de uma companhia AAA, puxa, vou aplicar. Então, eu não preciso ficar preso ao derivativo necessariamente se houver uma oportunidade. Então, o fundo multimercado, efetivamente, nesses casos, se mostraram bem interessantes para os investidores, tá, pessoal? Então, para encerrar, esse aqui é o desenho básico, tá, de um fundo de investimento e de seus prestadores de serviços, né? Como eu mencionei anteriormente, nós temos o administrador, né, lá em cima, o gestor. O administrador também pode ser o gestor, pode ser a mesma pessoa. Em alguns casos é terceirizado, então temos o gestor, temos o custodiante, né? Ao lado esquerdo é o portfólio, né, onde o fundo vai aplicar dependendo da sua modalidade, né? Se for um fundo apenas de renda fixa, vai ser um fundo de renda fixa. Um fundo que só vai aplicar em renda variável vai ser um fundo de ações. Um fundo que só queira expor a variação cambial vai ser um fundo cambial. E um fundo que queira aplicar em várias coisas, derivativos, cambial, renda fixa, ações e outras coisas, ele vai ser o fundo multimercado que eu acabei de mencionar, né? E aí, eventualmente, conforme o caso, pode até existir uma classificação de risco, né? Um rating, mas não é regulatório, não é obrigatório. Enfim, assessores legais, o auditor do fundo, que é realmente um custo, né? Precisa ser contratado, e a oferta pública em si, seja uma oferta 400, seja uma oferta 476, que é aquela oferta mais específica que eu mencionei, destinada a investidores profissionais, você precisa, não obstante o fato de ser uma oferta 476, ter um coordenador, um banco, para fazer a oferta das cotas, tá? Era isso. Obrigado, Henrico. Alguns anúncios aqui, depois a gente vai abrir para várias perguntas. A gente já está com mais de 168 participantes. Eu só queria pegar um gancho, Henrico. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é rápida de você responder, que é relacionada ao fundo fechado. Quando qualquer fundo fechado permite a negociação de cotas no mercado secundário ou é necessária previsão no regulamento? Eu acho que só para pegar o gancho, porque acho que tem a ver com a apresentação. Essa é uma pergunta interessante, tá? Sempre existiu essa construção, porque o fundo aberto ele não permite, tá, a negociação no secundário. Não é essa a pergunta, mas só para contextualizar. Por que não permite? Porque na cabeça da CVM não precisa. Se você tem como pedir o resgate a qualquer momento, você pede o resgate e pega o dinheiro. No fundo fechado, não é permitido o investidor pedir o dinheiro para o fundo, né, fazer o resgate, mas respondendo a sua pergunta, pode sim haver a negociação no mercado secundário e não há necessidade de previsão expressa no regulamento. Você precisa prever expressamente no regulamento o contrário, se você quiser inibir ou proibir a negociação no secundário. Então, respondendo a sua pergunta, não precisa estar no regulamento. Ok, depois eu vou juntar, tem mais uma pergunta aqui, mas a gente junta depois no final. Importante, a gente vai disponibilizar, acho que alguns perguntaram aqui, sobre a possibilidade de disponibilizar o material. Claro, já consultei aqui o Henrico e a Fabiana, os dois, nós disponibilizaremos o material assim que terminar esse webinar, tá? Fabi, passo a palavra para você, falar um pouquinho da tributação. Se você pudesse, acho que é importante retomar um pouquinho a questão tributária dos derivativos, né? Que embora a gente já tenha tratado num seminário aí do ano passado, mas não é um assunto trivial e nem de conhecimento geral do mercado de energia. Acho que é importante retomar um pouquinho e aí fazer essa ponte e quais são as diferenças no caso da operação ocorrer através de um fundo, né? Obrigado mais uma vez. Imagina. Eu, como falei lá no INSPER, eu sou falante, então eu vou lá no começo e vou iniciar minha apresentação falando do que acontece hoje, do modelo do mercado atual, né? E eu acho importante contextualizar porque fica mais fácil de fazer as comparações e entender realmente
se pode haver ou não algum ganho, alguma eficiência do ponto de vista tributário. Então, para isso é importante resgatar desde o modelo atual, passando para o modelo de derivativo e aí na sequência o modelo de fundo. Hoje o que a gente tem é o chamado mercado físico. O que é o mercado físico do ponto de vista tributário? Do ponto de vista tributário, esse mercado físico significa dizer que o que se negocia é mercadoria. Isso tem uma relevância muito grande, porque quando eu falo que eu negocio mercadoria, eu tenho um regime de tributação específico. E nesse mercado físico, como eu falei na apresentação inicial, na minha fala inicial, ele é um mercado altamente regulado, mas regulado pela CCE. Né? Então, é um ambiente em que somente alguns players atuam, é um ambiente em que aqueles players do ramo, do setor de energia elétrica, que se submetem a uma regulação específica, eles podem atuar, eles podem fazer essas negociações. E o que eles negociam é energia elétrica, o que eles negociam é mercadoria do ponto de vista tributário. A tributação desses players, desse mercado, ela pode ser a mais variada, porque, pelo menos falando de tributação direta, que é a tributação de imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, são variados os regimes de tributação. Eu não conseguiria passar aqui por todos eles, acho que nem cabe, porque não é o interesse, muito provavelmente, dos ouvintes, até porque eu acredito que, se não todos, quase todos os ouvintes aqui devem estar sujeitos ao chamado regime de tributação do lucro real. O que significa esse regime de tributação em linhas gerais? Eu tributo o lucro. O lucro eu apuro a partir de receitas e despesas. Então, como regra geral, todas as minhas receitas, todos os meus ganhos, independentemente da natureza, eles se submetem à tributação, e todas as minhas despesas, elas também devem ser computadas na apuração do imposto de renda e também da CSL, de modo que eu ache, ao final, o meu lucro. Apurado esse lucro, sobre esse lucro, eu aplico uma alíquota de 25% de imposto de renda e 9% de CSL. CSL é um imposto de renda travestido de contribuição. Então, é como se fosse a tributação da renda tivesse uma alíquota total de 34%. Então, é 34% sobre o lucro. O que significa dizer isso nesse mercado atual? Todas as vendas de energia elétrica feitas nesse ambiente regulado geram receitas que devem ser computadas nesse lucro. E todas as aquisições de energia elétrica geram despesas que devem ser computadas na apuração desse mesmo lucro. Sobre o net, sobre o líquido ou sobre o lucro, eu aplico 34%, que é a alíquota combinada do IR e da CS. Para quem está no regime do lucro real, do imposto de renda, automaticamente essa pessoa jurídica está no chamado regime não cumulativo de PIS/COFINS. O que é o regime não cumulativo de PIS/COFINS? Primeiro, PIS/COFINS, duas contribuições sociais que incidem sobre o quê? Receita, não sobre lucro. Essa é a regra da legislação. A tributação se dá sobre receita. Mas no regime não cumulativo é admitida a tomada de algumas deduções. Então, é tal como se o PIS/COFINS, de algum modo, se aproximasse da tributação sobre a renda, porque eu apuro um pequeno lucro para PIS/COFINS, porque eu parto da receita, mas tomo algumas deduções, tá? Então, especificamente nesse setor, o efeito prático da legislação de PIS/COFINS, ao admitir essas deduções, é apurar um lucro. Por quê? Porque eu devo oferecer a tributação às minhas receitas de comercialização de energia elétrica, e, em contrapartida, eu posso tomar créditos, eu posso deduzir o custo com aquisição de energia elétrica que eu tomo para revender, tá? Então, eu apuro uma base líquida, eu apuro como se fosse um lucro, embora a legislação de PIS/COFINS não chame isso de lucro, porque verdadeiramente não é um lucro, mas eu apuro essa base líquida sobre a qual eu aplico 9,25. Então, vejam, no modelo atual eu tenho 34% sobre lucro,
que é a combinação de imposto de renda e CSL, e eu tenho 9,25 sobre esse componente que se assemelha a um lucro e a título de tributação de PIS/COFINS, 9,25. Ainda nesse mercado, eu tenho a incidência de ICMS. Muito provavelmente, boa parte aqui dos ouvintes não enxergam esse ICMS. Por que não enxergam o ICMS? Porque o ICMS, ele incide sobre somente algumas etapas da circulação dessa chamada mercadoria. O ICMS é um tributo que incide sobre circulação de mercadoria. Mas ele não incide em cada circulação, ele incide somente em alguns momentos, e geralmente num regime chamado de substituição tributária, em que não é o próprio contribuinte quem paga o imposto, ele é substituído por outra pessoa que acaba recolhendo esse imposto. Então, é muito comum, provavelmente para vários dos ouvintes aqui, que não vejam esse ICMS ou que não recolham esse ICMS. Mas, certamente, para todos aqueles que atuam nesse segmento de energia elétrica, o que se vê é obrigação acessória. O que são as obrigações acessórias? As diversas declarações, notas fiscais que têm que ser emitidas em cada transação. E pior, a legislação do ICMS, ela é estadual. Então, cada estado faz a sua regulamentação. E essa regulamentação pode variar conforme o local em que se esteja transacionando, conforme o estado, né? Então, é necessário conhecer e saber toda essa legislação, e o descumprimento da legislação ou o cumprimento com algum erro dessas obrigações acessórias enseja geralmente a aplicação de penalidades, e penalidades altíssimas, muitas vezes calculadas sobre o valor da própria transação, não é nem do tributo. Às vezes, o descumprimento de uma obrigação acessória, ela causa aquele descumpridor, aquele infrator, uma multa, às vezes, ao equivalente a 100% do valor da própria operação. Então, vejam, nesse ambiente, às vezes, embora não se veja o ICMS, o custo oculto que existe é esse custo de compliance, esse custo com as obrigações acessórias no ambiente atual. No novo ambiente, a gente migra para um ambiente de balcão, que o Henrico falou agora há pouco. Henrico, me perdoa, falei Henrique, e é a segunda vez que eu faço isso. Me perdoa. Se eu cometer essa gafe de novo, eu já peço desculpa de antemão. Então, o Henrico disse que a gente migra do ambiente regulado de CCE e vai para um ambiente também regulado, mas um ambiente regulado de CVM, é um ambiente em que o BBCE agora passa a funcionar como um chamado balcão organizado. Não se vê mais energia elétrica, não se vê mais mercadoria. O que se vê agora, o que se fala agora é em derivativo. Né? Então, esses contratos que vão ser transacionados, eles estão relacionados à energia elétrica, mas porque o preço deles está atrelado a um ativo subjacente que é a energia elétrica. Esses contratos vão ter o preço relacionado à variação do PLD. Mas não há necessidade de entrega física da energia elétrica, pelo menos nesse momento inicial. Então, só existe uma correlação, uma vinculação com a energia elétrica, mas não se transaciona a energia elétrica, e sim o que se transaciona é esse derivativo, que está atrelado à variação do PLD. Então, a liquidação é financeira. No fundo, muito já acontece nesse modelo atual que se chama de físico. As transações são financeiras, né? Em muitas ocasiões não se entrega energia elétrica, somente se transaciona financeiramente, muitas vezes por liquidação de diferenças, né? Pagando a diferença. Então não há entrega, retirada de energia elétrica. Ainda assim, pela regulação do mercado atual, a regulação me diz que eu transaciono energia elétrica,
o que, como eu disse, é fundamental do ponto de vista tributário, porque significa que eu transaciono mercadoria. Agora, nesse novo ambiente, não se transaciona mercadoria, se transaciona derivativo. A liquidação continua sendo financeira, como ocorre muitas vezes hoje, mas é derivativo transacionado. Então, do ponto de vista tributário, eu preciso aplicar a legislação que disciplina tributação de derivativo e não mais tributação de energia elétrica. Que eu dei um exemplo numérico para a gente entender, afinal, como que eu computo ganhos e perdas nesse novo modelo. Então, eu negocio, num primeiro momento, a venda, a aquisição de 1 megawatt-hora no momento em que o PLD vale 100. No momento do vencimento que eu estabeleci, que as partes estabeleceram entre elas, esse PLD variou de 100 para 120. Então, existe aqui um ganho nessa transação de 20. Vejam, eu não tenho uma receita, um rendimento de 120 nessa transação, eu tenho um ganho líquido de 20. Isso é fundamental porque é isso que vai orientar a tributação nesse novo modelo de derivativo. Eu parto de um ganho de 20 ou, a depender da situação, claro, de uma perda de 20. Premissa que eu estou apresentando nesse slide. Tem uma operação não tomada com a finalidade hedge. Essa premissa é importante porque ela traz muitas diferenças em matérias tributárias. E quando eu chamo aqui de operação hedge ou não hedge, a classificação que eu dou é do ponto de vista tributário, porque economistas, financistas ou outros advogados podem dar a sua explicação sobre operação hedge, mas a legislação tributária tem um conceito próprio de hedge. Então, para aplicar a legislação tributária é necessário resgatar, é necessário buscar esse conceito de operação hedge. A operação hedge para a legislação tributária é aquela que quer dar uma cobertura, uma proteção para resultados ativos ou contratos da pessoa jurídica. Então, tem que ter uma vinculação, ainda que não contrato a contrato, ativo a ativo, embora a Receita Federal às vezes exija uma vinculação nesse nível, mas uma vinculação altamente questionável, mas o que se quer é que a pessoa jurídica proteja a sua operação. Tá? Isso seria uma operação com finalidade hedge do ponto de vista tributário. Vamos considerar aqui, pelo menos nesse slide inicial, que eu não tenho uma operação hedge. Então, uma operação que eu vou chamar de especulativa. Estou chamando de especulativa, considerando a conceituação da legislação tributária sobre hedge. Não entendam a palavra especulação num sentido pejorativo. É no sentido desse conceito dado pela legislação tributária. Então, uma operação não hedge, para quem está naquele regime que eu mencionei há pouco do lucro real. O que muda? As alíquotas permanecem as mesmas. A alíquota no final do ano é 25% de imposto de renda e 9% de CSL, ou seja, tem uma alíquota combinada dos dois de 34%. Ganhos e perdas têm que ser computados na apuração do imposto de renda da CSL, como já acontecia naquela situação em que eu vendo energia elétrica e compro energia elétrica. Aqui eu tenho ganhos líquidos ou perdas nessas transações. Ambas são computadas na apuração do imposto de renda. Porém, se a operação for não hedge, as perdas dessas transações, elas só são dedutíveis contra ganhos de mesma natureza. Tá? Então, basicamente, está aqui a diferença, porque quando eu estou no mercado físico, a apuração do imposto de renda e da CSL é uma coisa só. Eu misturo todos os meus ganhos e as minhas perdas. Quando eu migro para o cenário de derivativo e quando eu estou num ambiente não hedge, um ambiente especulativo, eu só posso compensar as perdas com as perdas desse mercado, tá? Desse mercado de derivativo, esse mercado de renda variável, com ganhos de renda variável, tá? Uma outra particularidade desse regime é que ele está sujeito a retenções na fonte, o que não acontece naquele ambiente de transação de mercadoria.
Então, tem aqui a medida dos resgates, dos encerramentos de posição, pode haver uma retenção na fonte. Mas essa retenção na fonte que acontece, ela é, além de pequenininha, mencionei aqui 0,0005%, ela se dá em caráter de antecipação. O que significa dizer? Que depois eu compenso aquele imposto que eu sofri retenção ou que eu paguei, porque quando se encerra uma posição, quando tem a liquidação da operação, eu tenho que pagar um IR de 15 também, mas isso tudo é em caráter de antecipação, porque chega em 31 de dezembro, quando eu tenho que fazer a apuração desses dois tributos, do IR e da CS, eu preciso considerar tudo aquilo que eu já paguei antecipadamente, e eu deduzo ao final da apuração. Então, do ponto de vista prático e matemático, o que isso significa? A tributação é de 25% de imposto de renda, 9% de CSL. Se houver algum pagamento ao longo do ano, alguma retenção na fonte, esse valor é deduzido ao final do ano. O que é importante saber aqui do ponto de vista de alíquota, não mudamos a alíquota quando migramos do físico para o mercado de derivativo, porém, uma diferença que pode haver, se a operação for não hedge, é que as perdas só podem ser compensadas, as perdas desse mercado só podem ser compensadas com ganhos de mesma natureza, tá? Isso que é importante. Perco a possibilidade de dedução? Não, eu vou carregando isso para os meses seguintes. Então, não tive ganho esse mês, tive dali a 2, 3, 4 meses, tive no ano seguinte. Posso carregar para o ano seguinte? Pode carregar para o ano seguinte, não tem nenhum problema. Só que só vai poder compensar com ganhos de mesma natureza. PIS/COFINS também naquele chamado regime não cumulativo, só que tendo em vista a natureza dos valores que nós estamos tratando agora, que eu não vendo mais mercadoria, agora eu tenho uma chamada receita financeira do ponto de vista do PIS/COFINS, e essa receita financeira é tributada a 4,65, não é mais aquela alíquota de 9,25. E eu só posso, eu tributo receita e não deduzo despesas, não deduzo perdas desse mercado, tá? Então, vejam, eu tributo aquele chamado ganho líquido, aquele 20 que eu mostrei no outro slide, tributo a 4,65, se eu tive perda, não posso deduzir nesse ambiente, não posso deduzir essas perdas decorrentes de operação com derivativo. ICMS, some. Some por quê? Porque não tem mais mercadoria, eu tenho derivativo e ICMS incide sobre circulação de mercadoria, some. O que some junto? O custo de compliance, atrelado ao ICMS, porque eu não tenho mais que cumprir aquela dezena de obrigações acessórias, logo eu não me submeto mais àquelas penalidades elevadas na hipótese de descumprimento ou cumprimento com erro dessas obrigações acessórias. Então, aqui, certamente, é um ganho que eu chamo de oculto, porque é difícil precificar, quantificar, mas é um grande ganho, é um grande salto desse mercado, do ponto de vista tributário, do mercado físico para o mercado de derivativo. Se a operação for hedge, ganhos e perdas se compensam naturalmente, do ponto de vista do IR. Eu esqueci de mencionar, aquela impossibilidade de compensação de perdas, ou melhor, a compensação de perdas desse mercado somente com ganhos de igual natureza só se aplica para imposto de renda. Para CSL não existe essa vedação. Então, eu posso misturar todo tipo de ganho ou perda dentro da pessoa jurídica, independentemente da sua natureza, mesmo não hedge, isso para CSL. Se eu tenho uma operação hedge para imposto de renda e CSL, como funciona? Misturo tudo, junto todos os meus ganhos e perdas, inclusive aqueles oriundos desse mercado de renda variável, dos derivativos, posso compensar, apuro o meu lucro no final do período e calculo sobre ele o IRSS, mesmas alíquotas, 25 de IR, 9 de CSL, então uma tributação combinada de 34%. Aqui tem um ganho grande no PIS/COFINS. Se a operação é hedge, todos os ganhos são alíquota zero. Todas as operações com finalidade hedge, no regime não cumulativo, são operações tributadas a alíquota zero, tá? Então, baixa aquele PIS/COFINS de 4,65, ele some.
Esse slide aqui, ele tenta fazer uma comparação do que é hoje, do que é o físico e do que é o mercado novo, o financeiro, o derivativo. Coloquei um exemplo numérico aqui, mas é difícil trabalhar com um exemplo, porque, como eu mencionei, uma das grandes distinções desse novo regime é a questão de poder ou não compensar perdas naquele exato momento, de eu ter que, às vezes, carregar a perda no derivativo para um período seguinte. No regime físico, no PiscoFins, eu tenho deduções de aquisições de energia, já não teria no mercado novo, mas no novo eu tenho uma alíquota menor. Enfim, é uma mistura de regras que podem trazer bases de cálculo distintas, tá? Então, claro, tudo vai variar a depender de cada situação concreta. Mas pensando numa situação em que as bases sejam idênticas, ou seja, vamos pensar uma situação em que eu só tenho ganhos, eu não tenho perdas, eu não precisaria pensar em deduções. Existe uma diferença nas alíquotas, que mostra uma vantagem do mercado financeiro, do derivativo, do novo mercado em relação ao mercado físico. Porque pensando em alíquotas, eu tenho uma carga tributária total de 43,25 no mercado físico, que é o atual, contra uma tributação de 38,65 no mercado de renda variável, ou então uma tributação total de 34% se a operação for hedge. Onde está a grande diferença entre um e outro regime, né, do físico versus o derivativo? No PiscoFins, tá? Porque a alíquota do físico é 9,25 contra uma alíquota de 4,65 no derivativo. A alíquota é essa que pode ser zerada se a operação for hedge. Então, por isso que dá essa distinção entre um e outro. Então, vejam, no cenário atual, claro, a legislação tributária muda muito, mas no cenário atual, a rigor, não estamos pensando em aumento de carga tributária. Não deve haver aumento de carga tributária. Lógico, tudo depende de conta, de matemática, da base de cálculo, de ganhos e perdas. Mas, a rigor, como regra, não deve haver aumento de tributação. E agora, chegando nos fundos, puxando o gancho da fala do Henrico. Ana, só posso fazer uma pergunta aqui, que eu acho que antes de entrar no fundo, em relação ao PIS e COFINS, Sim. Tem uma pergunta aqui, desculpa, do Gustavo. A tributação do PIS e COFINS seria, então, no regime cumulativo, correto? Eu entendo que aí tem uma diferença entre hedge e não hedge, né? Estou falando do derivativo simples, tá? Puro. Ele está pensando já no novo modelo, certo? Sim. No novo modelo derivativo, derivativo eu considerei não cumulativo, porque eu parti da premissa de que a pessoa jurídica é tributada pelo chamado lucro real no imposto de renda. Como regra, toda pessoa jurídica sujeita ao lucro real, ela está sujeita ao regime não cumulativo de PiscoFins, que é esse que dá créditos. Mas por que a alíquota não é 9,25? Porque a regra do não cumulativo é a alíquota de 9,25, a alíquota somada do PIS e da COFINS. Mas para as receitas financeiras, a alíquota é 4,65, tá? No regime cumulativo, que é aquele que não dá crédito, a alíquota é de 3,65 do PIS e COFINS. Essa é a regra. Mas no regime não cumulativo, que é a regra para pessoas jurídicas grandes, que tem faturamento anual superior a 78 milhões, a regra é que elas estejam sujeitas ao regime não cumulativo com uma tributação geral de 9,25, mas com uma exceção de que receita financeira, e aí eu estou classificando os ganhos oriundos de derivativo como receitas de natureza financeira, eles são ganhos tributados a 4,65. Ok. Tem só também mais algumas perguntas aqui em relação ao derivativo. Eu só vou esgotar aqui, porque acho que depois você vai entrar no mundo de fundos, né? E acho que é importante aqui, porque, como você comentou, existe uma diferença razoável entre você considerar a operação hedge e não hedge, né? E aí uma pergunta aqui que não sei se você conseguiria responder, mas até porque a definição de hedge é bem ampla, né, na Receita.
que tipo de evidência, talvez aí baseado um pouco na tua experiência, né? Que tipo de evidência uma comercializadora, por exemplo, precisa apresentar para comprovar que o lastro de uma operação, que aquele derivativo, né, foi feito com o objetivo de hedging? Essa pergunta é difícil, já me fizeram no evento do INSPER, porque não existe uma amarração tão grande na legislação para dizer e essa prova é necessária, se não feita, desqualifica o hedge. Então, a gente trabalha com casos concretos, né? E o que a gente às vezes enxerga no nosso dia a dia? Às vezes, autuações fiscais da Receita Federal exigindo uma vinculação da minha operação hedge, da minha contratação hedge, com cada contrato que eu já tenha firmado. Então, a comercializadora teria que fazer um vínculo daquele hedge que tomou com os seus contratos bilaterais, por exemplo, de comercialização de energia elétrica. A legislação tributária exige isso? Não, a legislação tributária não chega a esse rigor. É interessante que, do ponto de vista contábil, hoje, algumas entidades podem fazer esse tipo de controle, que é um controle com um nível elevadíssimo, que é o chamado hedge accounting, mas esse hedge accounting, acredito eu, que nem seria obrigatório para esses atuantes no mercado, seria uma escolha. Então, tentando responder, aquele que porventura tenha feito um hedge accounting, que é uma contabilização que tenta fazer o vínculo da operação hedge com cada ativo, contrato contabilizado, eu diria que essa situação é perfeita, ela está casada e ela vai ser considerada hedge. A chance de desqualificação dessa operação como hedge com finalidade de proteção é baixíssima. Por outro lado, não entendo haver necessidade de uma contabilização dessa natureza. Basta que, de algum modo, eu mostre numericamente, ainda que não tenha um casamento perfeito de todas as operações, que eu estou exposto à oscilação do preço da energia elétrica no mercado físico em que eu atuo normalmente, né, que faz parte da minha atividade. Aliás, eu sou uma comercializadora, eu estou sujeita à autorização para funcionar, eu estou sujeita à autorização para poder transacionar nesse ambiente regulado pela CCE. E é natural, nesse meu ambiente de comercialização, que eu me exponha à flutuação do preço. Logo, para me proteger, eu vou operar no mercado de derivativo, um derivativo que tem vinculação direta com a energia elétrica que eu transaciono, né? Porque é um derivativo cujo preço está atrelado à variação do PLD. Então, é natural, ainda que não faça uma relação contrato a contrato, que aqueles derivativos com os quais eu operei, eles de algum modo protejam a minha operação principal, que é a minha operação de transacionar energia elétrica. Então, eu acho que é possível, sim, defender que quem vai operar nesse novo mercado, mantendo também a operação no mercado físico, está tomando está ingressando no novo mercado para proteger, de algum modo, as suas operações contra a flutuação do preço da energia elétrica no mercado físico. E aí, a operação seria hedge. Ok, eu acho que realmente é caso a caso, né? E acho que tem que avaliar o caso de cada empresa. Exato. E verificar. Até no caso de hedge account, pelo que eu me lembro, também existe uma certa aderência. Você não precisa estar 100%, fazer o teu hedge 100%. Existe uma aceitação de um range de aderência, né? Exato. Só para terminar essa parte aqui, tem uma questão, só reforçar a questão do ICMS, né? Então, de fato, tem uma pergunta aqui que, no caso do consumidor livre, não haveria mais o recolhimento do ICMS em cima de um contrato de compra e venda, de compra de energia em um mercado de derivativos? Acho que você já respondeu, né? Não, realmente exato, não tem sem ICMS. Só lembrando que quando você faz um derivativo, você não está comprando energia física, você está fixando o preço de compra ou de venda da energia, né? Você não tem a mercadoria sendo transacionada, né? O derivativo, ele deriva do ativo, que é a energia, né? Então,
Segue aí, Fabiana, aí a gente volta no final com mais algumas perguntas aqui, mas acho que a gente cobriu boa parte aqui da parte de derivativos. Bom, então, no modelo de fundo, aliás, esse modelo de fundo, resgatando a minha primeira fala, é uma das grandes vantagens, né, porque são várias, desse novo modelo de atuação do BBCE, de poder criar um ambiente em que se transaciona algo relacionado à energia elétrica, que deriva da energia elétrica, e eu posso transacionar isso não sendo uma pessoa jurídica sujeita àquele ambiente regulado da CCE e mesmo da ANEEL, né? Então, eu abro o mercado para novos players, para um não residente, para um fundo, por exemplo, né? Independentemente de quem seja o cotista desse fundo. O fundo pode trazer algumas vantagens do ponto de vista tributário. Talvez não em termos de tributação total e efetiva, pensando aqui em alíquotas e às vezes em base de cálculo. A grande vantagem dos fundos geralmente é o chamado diferimento, ele posterga a tributação para um evento futuro. A tributação no mercado de derivativo ela vai ocorrer como regra à medida dos encerramentos das posições, das liquidações das operações. E, claro, tudo a depender também de sobre qual tributo estamos falando, porque podem ocorrer tributações antecipadas, por exemplo, uma tributação na fonte, mas a tributação definitiva, por exemplo, do imposto de renda e da CSL, ela vai acontecer em 31 de dezembro, mas acontece todo ano, essa é a regra desses tributos. Se eu estou num fundo, eu posso encerrar a posição, eu posso liquidar aquela operação com derivativo, mas a tributação não necessariamente ocorre, a depender da situação desse fundo, a depender das características desse fundo, não ocorre naquele momento. E não ocorre necessariamente em 31 de dezembro, ocorre um diferimento. E como que a legislação disciplina esse diferimento? Porque a legislação dá uma isenção para o fundo de investimento. Então, o fundo de investimento, como regra, salvo exceções, e aqui a gente não precisa entrar nas exceções, porque a rigor elas não caberiam, mas como regra, esses fundos de investimento, eles não são tributados. A tributação ocorre no nível dos cotistas. Então, no nível do fundo, o fundo transaciona, apura ganhos, apura perdas e não oferece nenhum desses ganhos e nenhuma dessas perdas à tributação. Quem vai oferecer esses ganhos e perdas à tributação é o cotista no momento em que a legislação tributária determinar. E esse momento não é a liquidação de cada operação de derivativo, tá? De cada ativo que está dentro da carteira desse fundo. Como regra, a tributação dos fundos ela pode ser dividida em duas categorias. A tributação dos fundos de ações, não vou entrar aqui porque não me parece relevante para o nosso tema, e a tributação dos demais fundos de investimento. Então, eu vou considerar aqui que nós estamos no ambiente dos demais fundos de investimento. O Henrique falou há pouco que o fundo multimercado deve ser um fundo que se ajuste melhor a essa situação que nós estamos tratando aqui desses derivativos de energia elétrica. A tributação dos fundos multimercado, ela vai depender um pouquinho dos prazos. Se for considerado um fundo de longo prazo, ou seja, mais de 365 dias, a tributação, e aí eu estou falando de uma tributação na fonte, imposto de renda na fonte, que são as retenções a que o cotista vai se submeter, porque, como eu disse, o fundo não está sujeito à tributação, ela vai ser uma tributação regressiva, ou seja, quanto menor o prazo, maior a tributação, quanto mais longo aquele prazo, essa tributação vai diminuindo, por isso regressiva, a tributação diminui. Tributação que começa em 22,5% e termina em 15%.
o que acontece em muitas situações, nesses casos, acredito que deva acontecer para quem for atuar via fundo nesse novo mercado, é que os ganhos, o resgate ou amortização das cotas deve acontecer num prazo maior, então é possível que a tributação na fonte fique a 15%. Se o fundo fosse um fundo de curto prazo, a alíquota seria semelhante, também regressiva, mas variando de 22,5% a 20%, não chegando a 15% como chega nos outros. Mas eu acredito que os casos em que a gente está falando aqui, essa tributação na fonte seria uma tributação regressiva de 22,5% a 15%, tá? E aqui entra uma distinção que o Henrico mencionou entre fundos que são qualificados como condomínios abertos ou condomínios fechados. Os abertos, eles têm uma desvantagem. Qual é essa desvantagem? Existe um regime de tributação também, retenção na fonte, chamada de comicotas. Então, existe uma tributação antecipada, independentemente de eventos de resgate, porque são os eventos de resgate ou amortização de cotas que ensejam essa tributação na fonte de 22% a 15%, ou de 22,5% a 20%, mas nos condomínios abertos, independentemente desses eventos de resgate ou amortização de cotas, há uma tributação antecipada semestral chamada de comicotas. Então, há uma tributação que ocorre antecipadamente, as alíquotas de 15% a 20%, a depender da situação. Eu acredito que aqueles que forem operar via fundo devam operar em condomínios fechados, tá? Que o Henrico explicou. Então, possivelmente é isso que vai acontecer. Então, aqui entra aquilo que eu falei do diferimento. Aqui pode ser a grande vantagem do fundo, porque todas as operações, elas podem se encerrar, se liquidar no plano do fundo, sem nenhuma tributação, e não vai existir, nesses momentos, nenhuma tributação, e nem a tributação semestral, ou seja, nem a tributação do chamado comicota. Só vai haver a tributação no plano do cotista, nessas alíquotas regressivas de 22,5% a 15%, no momento do resgate ou da amortização das cotas. Então, para aqueles fundos em que não houver nenhum resgate, nenhuma amortização em 2 anos, por exemplo, 3 anos, nenhum rendimento vai ter que ser oferecido à tributação, tá? Por quê? Porque ocorre o diferimento da tributação nesses fundos fechados. É importante dizer o seguinte, eu vou considerar aqui que na grande maioria das situações, o cotista do fundo vai ser uma pessoa jurídica sujeita ao regime do lucro real. É claro que eu posso ter variações, e aqui não estou nem falando de alguma coisa do ponto de vista regulatório, que não tem autorização para ser outro cotista, não, longe disso. Eu estou considerando o ambiente, né, que nós estamos tratando, o tipo de ativo, do derivativo e também do próprio fundo que nós estamos tratando. Então, eu acredito que, por exemplo, uma comercializadora aqui, cria um fundo, vai ser uma comercializadora, pessoa jurídica, sujeita à tributação pelo lucro real. E por que isso é importante? Porque nós falamos aqui da tributação dos fundos, retenção na fonte, que varia de 22,5% a 15%, mas a título do quê? A título de tributação antecipada, que pode ser deduzida no final do período, quando aquele tributo se tornar devido. Então, do ponto de vista da carga tributária efetiva, a tributação no fundo, ela não é de 22,5% a 15%. Ela é aquela mesma tributação que eu mencionei antes. E aí, quando eu mencionei no mercado físico. Por quê? Porque é uma alíquota de 25% para imposto de renda, e 9% para CSL. Se eu sofri retenções na fonte ao longo do ano, essas aqui que eu mencionei, são antecipações que podem ser deduzidas em 31 de dezembro, quando a pessoa jurídica for apurar o imposto de renda.
Mas vejam que do ponto de vista da carga tributária efetiva, os cotistas, que são os contribuintes que têm que oferecer esses ganhos à tributação, eles vão ter que oferecer esses ganhos à tributação pela alíquota total do imposto de renda da CSL, 25% do IR, 9% da CS, então uma alíquota combinada de 34%. O que é vantajoso aqui? A gente não entra naquela discussão de é RED, não é RED, tem ganho, tem perda. Não, por quê? Porque a soma de ganhos e perdas, ela ocorre no plano do fundo. O fundo junta todos os seus ganhos e perdas, e aquela regra de RED, não se aplica para o fundo. Então, o que sobe para o cotista é o ganho líquido, né? Já compensando ganhos e perdas do conjunto das transações ocorridas. E a tributação só ocorre no cotista, no plano do cotista, no momento em que ocorre o resgate ou amortização da cota. Então, novamente, um possível diferimento, especialmente na situação de condomínio fechado, tá? Então, o ganho no fundo é um ganho de diferimento e pode também haver um ganho de compensar perdas de operações com derivativo não RED dentro do fundo, independentemente de limitação. E o PIS/COFINS? Aqui o PIS/COFINS a gente pega aquela regra do regime não cumulativo que eu mencionei há pouco, de tributação de receitas financeiras. Então, o tributo é 4,65, também somente no momento de resgate ou amortização de cota, e já tributo o valor líquido, porque, novamente, ganhos e perdas estão sendo compensados dentro do fundo. Então, não tenho preocupação de nunca deduzir uma perda para o PIS/COFINS, porque no mercado de derivativo, eu não posso deduzir essas despesas ou perdas financeiras para a pessoa jurídica sujeita ao PIS/COFINS não cumulativo, tá? Porque eu deixo de transacionar a mercadoria, transaciono ganhos ou perdas financeiras, e aí eu não posso deduzir perdas financeiras. Então, aqui, como o fundo é quem faz essas transações, quando sobe para o nível do cotista, eu tributo a 4,65 o ganho, e aí o ganho já deduzido de eventual perda. Deixa eu ver aqui. Esse slide é repetitivo com o que eu acabei de falar, porque na verdade é um slide que explica qual que é a tributação do fundo multimercado. Essa é a tributação do fundo multimercado, né? Ela pode, sendo um condomínio fechado e um fundo de longo prazo, imposto de renda de fonte de 22,5 a 15, mas no final do ano eu deduzo esse imposto de renda de fonte e tenho que apurar 25% de IR, 9% de CSL. Isso se no final do ano, claro, nesse fundo fechado, tiver havido amortização ou resgate de cota. Nada aconteceu, nada a tributar. Tá? E o PIS/COFINS 4,65 sobre o que subir para o cotista nesse evento de realização, nesse evento de resgate ou amortização das cotas. Bom, com isso eu encerro aqui minha fala. Eu coloquei vários nomes para serem procurados, se vocês tiverem dúvida. O meu, o Marcos, Rodolfo e Matheus, todos participaram desse trabalho desde o início. Vou ficar aqui para responder dúvida. Eu sou super falante, então o Henrico foi super objetivo, mas o Rato já sabe, no INSPER eu também pedi desculpa, porque eu sempre excedo o meu tempo. Desculpa, mas obrigada novamente pela oportunidade. Imagina, obrigado, Fabiana. Muito boa a sua explicação. Eu vou deixar você tomando um pouco de água aí. Eu vou voltar numa pergunta aqui que eu achei bastante interessante para o Henrico, né? Que é, no caso da decisão de investimento ser tomada por um comitê composto majoritariamente pelos seus cotistas, o gestor do fundo ainda tem as responsabilidades fiduciárias perante a CVM e seus cotistas? A resposta é sim. Mas só para dar um pouco de pano de fundo para essa pergunta e para dar tempo também da Fabiana beber água, é importante, né, o pessoal sempre lembrar que tem uma seção do regulamento, um capítulo, se vocês preferirem, chamada fatores de risco. Fatores de risco.
é uma seção do regulamento importante, porque ela alerta o investidor, o administrador do fundo que prepara, aquele que registra o regulamento, né, na CVM, uma série de características de riscos inerentes à natureza dos ativos. Então, é bom lembrar que se o fundo der prejuízo, você não vai poder ir atrás do gestor, né, automaticamente. O fato de dar certo ou errado o fundo é da parte, da essência do negócio. Então, pode dar lucro, pode distribuir bastante rendimento para o cotista, pagando bastante imposto de renda, ou não. Então, o ponto aí de atenção é o seguinte, olha, por que deu prejuízo? Porque aconteceu, né? Porque a operação não deu certo, não foi lucrativa, ou porque o gestor fez alguma bobagem, né? Por exemplo, o regulamento do fundo, que como eu mencionei, é super importante, ele tem um outro capítulo que estabelece a política de investimento do fundo. Então, se eu estou falando que é um fundo para investir em derivativo, para cobertura de risco cambial, e o gestor faz outra coisa, que não isso, o gestor vai ser responsabilizado. Daí vem a preocupação da obrigação fiduciária, né? Ele tem esse dever fiduciário de observar rigidamente a política de investimento do fundo. Qualquer decisão feita à revelia ou contra ou em excesso, né, ao que está estabelecido lá, o gestor vai ser responsabilizado. Agora, se ele agir normalmente, cumprir a política de investimento do fundo, tudo bem. Não tem, aí se der prejuízo, é da vida. Agora, sobre o comitê, o conselho consultivo e tal. Tem a própria instrução 555 fala sobre isso. Olha, pode ter, por exemplo, vamos fazer um fundo para investir pesado em derivativos, com base em tudo que a gente conversou aqui. Vamos contratar o Thiago, porque ele entende de derivativos como ninguém, então vamos colocar o Thiago no conselho consultivo do fundo, que pode ser criado. O Thiago vai ser eventualmente consultado pelo gestor para dar uma opinião. Olha, eu estou pensando em investir aqui, o que você acha? É uma boa. Então, é um profissional que pode agregar. Às vezes o próprio cotista tem essa capacidade, mas é uma pessoa que vai agregar, ajudar na tomada de decisão de investimento. Mas a decisão de investimento é do gestor. Então, não afasta de forma alguma a responsabilidade do gestor e do administrador do fundo, tá? Lembrando que entre eles são solidários. Então, se um fizer bobagem, o que fez bobagem paga, e se não tiver dinheiro, o outro paga também. Então, esse é o princípio da solidariedade. Mas, de novo, respondendo a sua pergunta, o fato de ter um conselho consultivo, né, que ele falou, conselho consultivo, comitê, não afasta a obrigação fiduciária do gestor e do administrador. Obrigado, Henrico. Deixa eu voltar para a Fabiana. Então, ainda falando sobre fundos, tem uma pergunta aqui sobre a diferença entre um cotista pessoa física ou pessoa jurídica, né? Para se beneficiar dessa tributação menor, e acho que vale a pena explicar aqui a questão de como funciona a tributação, né? A junção de várias operações dentro do fundo. Os cotistas têm que ser pessoas físicas, não podem ser pessoas jurídicas sujeitas à tributação do lucro real. Na verdade pode. Eu até cheguei a mencionar que, por exemplo, uma comercializadora que está no lucro real, ela pode sim ser cotista do fundo, assim como uma pessoa física, assim como um não residente, né? O Henrico até poderia complementar minha fala, porque isso é uma questão regulatória, a legislação tributária não interfere nisso. E aí todo mundo, como regra, talvez a gente ponha aqui como exceção, às vezes o não residente, mas os residentes, eles vão estar sujeitos a essa tributação antecipada que eu chamei, que é a tributação das alíquotas regressivas, né? Aquela escala de 22,5 a 15. Mas o que acontece é que a tributação na pessoa física ela pode ser considerada definitiva. Então, quando a gente fala nessa tributação das alíquotas regressivas, o 15%, vamos supor que houve uma retenção de 15%, talvez ele só se submeta a 15% e não tenha que recolher nada mais sobre aquele ganho. Já na pessoa jurídica sujeita ao lucro real,
aquela é uma tributação antecipada. Logo, ele vai ter que depois apurar o imposto de renda e SSL definitivos, e esses tributos definitivos, eles são sempre calculados a alíquota de 25,9%, a alíquota combinada de 34%, tá? Então, essa é a diferença. Como regra, todo mundo se sujeita às alíquotas regressivas. Como regra, eu posso ter vários tipos de cotista, não só física, posso ter alguém sujeito ao lucro real, uma pessoa jurídica, mas essa tributação na fonte, ela pode ser antecipada para alguns, tendo que recolher mais depois, e pode ser definitiva para outros. Então, aqui para as comercializadoras que forem abrir fundos nas suas pessoas jurídicas, essa tributação de fonte, ela deve ser antecipada, né? Tem um complemento depois. Eu estou ainda compartilhando a minha apresentação, né? Eu preciso tirá-la da tela. Não, tranquilo. Tem outra pergunta aqui para você, Fabiana. Um problema óbvio é a linha de registro e impacto do recolhimento do PIS e COFINS. E aqui ele coloca um exemplo, né? Imagina uma comercializadora com apenas 2 operações. Uma venda física de energia de 100 no preço de 100, ou seja, um faturamento de 10 mil, e um RED no preço de 90. Você irá pagar PIS e COFINS sobre o valor total da venda e não abaterá a base de tributação? Como resolver isso? Não sei se está clara a pergunta aí. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas deixa eu tentar responder. Ele vai ter um faturamento mesmo nessa transação de venda física pelo valor total da operação. Se ele não adquirir energia elétrica no mercado físico e se ele contratar um RED e tiver uma perda nessa operação RED, a rigor essa perda não é dedutível no PIS/COFINS. Então, realmente, se a gente parar para pensar no PIS/COFINS, o cenário pode não ser um cenário vantajoso, né? Porque se eu tiver uma perda, essa perda, não importa RED, não RED, ela não é dedutível, porque a regra é que no PIS/COFINS as perdas de natureza financeira não são compensáveis. Mas vejam que isso é um problema não desse mercado, tá? Não do mercado de energia elétrica ou do mercado financeiro. É um problema da legislação de PIS/COFINS, porque PIS/COFINS é um tributo que incide sobre receita e não sobre lucro. Então, eu pego a grandeza total, ainda que eu seja uma pessoa jurídica, uma entidade com grandes prejuízos, né? Mas, como eu disse no início, é uma tributação que ela não é sobre lucro, ela é sobre receita. A exceção ao regime não cumulativo, mas o regime não cumulativo ele tem uma lista de situações em que se admite a dedução e uma lista bastante curta, bem enxuta. Então, são poucas as situações em que se admite a diminuição da tributação da receita, tá? Então, isso pode acontecer para todo mundo que está sujeito à incidência do PIS/COFINS, todas as pessoas jurídicas em geral, e não é nada específico para esse segmento ou para esse tipo de operação físico ou financeiro. Ok, obrigado. Henrico, tem uma pergunta aqui sobre fundos multimercados, se eles podem participar de SPC. Certo. Não. Mas, explicando melhor, SPCs eu estou entendendo que seja uma sociedade de capital fechado, né? Uma limitada ou uma SA. Então, é aquela velha história, né? A gente tem vários fundos, vários tipos de fundos no mercado, né? Como eu mencionei. Cada fundo tem uma regrinha especial, né? O fundo multimercado, ele é regido pela instrução CVM 555, né? E tem um outro tipo de fundo que ele é dedicado para investimentos dessa natureza, que é o famoso fundo que os americanos chamam de fundo de private equity, né? Esse fundo, no nosso regulamento, com base nas nossas regras, né, na legislação brasileira, é o FIP, é o Fundo de Investimento em Participações, tá? É um fundo regido por uma outra instrução que pode investir em companhias fechadas, né? Ou seja, companhias que não estejam listadas em bolsa, não sejam de capital aberto. Mas, como tudo na vida não é um não absoluto, tem uma regra, um dispositivo na instrução 555,
que regulamenta os fundos multimercado, que diz o seguinte, olha, se você é um fundo multimercado destinado a investidores qualificados, com patrimônio mais robusto, você, fundo multimercado, pode aplicar no FIP. E o FIP, por sua vez, pode aplicar numa companhia fechada. Então, respondendo à pergunta, diretamente o fundo multimercado não pode fazer isso. Mas se for um fundo multimercado para investidores qualificados, ou seja, não é um fundo de varejo, né, para o público em geral, né, é um fundo mais sofisticado, esse fundo multimercado pode aplicar no FIP, que por sua vez aplicaria na SPC. Isso é muito comum nas estruturas. Estou fugindo um pouco do tema, né, que o tema aqui é mais voltado à derivativa, mas existem muitos casos de muitos clientes que eles querem fazer uma coisa, olha, eu quero montar um fundo multimercado que possa aplicar em quase tudo que existe no Brasil. Então, eu quero inclusive poder aplicar em outros ativos que eu quero aplicar no fundo de investimento em direitos creditórios, no FDIC. Eu quero aplicar no FIP também. Eu quero aplicar no fundo imobiliário. Então, o fundo multimercado consegue fazer isso, desde que ele seja voltado ao investidor qualificado. Obrigado, Henrico. Deixa eu voltar aqui para a Fabiana. Sempre o tributário tem mais perguntas. Né? Sempre, né? Vai no bolso, né? Não sei por quê, né? Nossa legislação é tão simples. Rapidamente, Fabiana, assim, só para falar a questão do lucro, a gente falou muito de lucro real aqui, né? Mas tem uma pergunta aqui sobre lucro presumido, né? No caso aqui, um exemplo de uma geradora de energia com lucro presumido. Como que seria essa tributação de uma operação de hedge, né? Via os derivativos? Eu vi aqui, se me permite, Rato, tem duas perguntas de presumido, né? Tem uma que, de fundo, se eu posso ser um cotista, né? Sujeito ao presumido, como seria a tributação, e essa de estou no lucro presumido, não sou fundo, sou a própria geradora ou comercializadora de energia. Eu vou tentar responder as duas, porque dizendo o seguinte, não é muito diferente daquilo que eu expliquei a respeito do lucro real. O lucro presumido, ele é bastante diferente porque eu não considero total de receitas e despesas, né? A ideia de lucro presumido é achar uma presunção do que seria o lucro efetivo daquela entidade. E essa presunção, ela é dada pela lei da seguinte forma: eu considero a totalidade das receitas da pessoa jurídica, sobre essas receitas eu aplico um percentual, com isso eu apuro o lucro chamado de presumido. Apurado esse lucro presumido, aí sim, sobre ele eu aplico as alíquotas de 25% de IR e 9% de CSL. Então, eu não olho para as despesas, é uma tributação simplificada que não requer tantos controles como exigido para quem está no lucro real. Embora essa seja a regra para o lucro presumido, ou seja, eu não considero despesas, eu aplico um percentual sobre a minha receita, há algumas exceções. E dentre as exceções estão aqueles ganhos que eu vou chamar de ganhos financeiros, tá? E aí os ganhos financeiros são os ganhos em que eu tenho quando eu opero em fundo. Então, se eu sou uma pessoa jurídica sujeita ao lucro presumido, que detém cotas de fundo de investimento, tá? Então, eu tributo separadamente, sem aquelas presunções, e aí eu vou tributar separadamente pela mesma regra, ou por uma regra muito semelhante àquela que eu mencionei do imposto de renda. Então, eu vou tributar a 25% IR, 9% ACS, os ganhos líquidos dessas operações de resgate ou de amortização de cota em fundo de investimento. Se eu não estou no ambiente de fundo, eu estou no ambiente de derivativo, a rigor, a regra é a mesma, eu também tributo separadamente e eu posso compensar perdas de mesma natureza. Então, embora a regra no lucro presumido seja a não dedução de despesas, a não dedução de perdas, até por essa ideia de facilitação de controle, né, desnecessidade de tantos controles,
quando eu saio do regime da presunção e vou para o regime geral, são admitidas algumas deduções. Então, no mercado financeiro, para aquela geradora que operar com derivativo, ela vai poder deduzir perdas de mesma natureza para reduzir aqueles ganhos nessas operações de derivativo. Vai tributar pelas alíquotas de 25 e 9. O que vai ser talvez uma diferença aqui? O PIS/COFINS, para quem é do lucro presumido, o PIS/COFINS é daquele chamado regime cumulativo de incidência. Ele não se admite a dedução de nenhum crédito, a tributação é sobre a receita, mas só sobre algumas receitas. E como regra geral, a depender da situação, as receitas de natureza financeira, e aí quando eu estou transacionando em derivativo ou cotas de fundo de investimento, eu vou chamar essas receitas de natureza financeira, elas não são capturadas pelo PIS/COFINS no regime cumulativo, tá? Então, a incidência é zero, embora a alíquota dessas contribuições seja 3,65 no total nesse regime cumulativo, ela vai a zero para as receitas financeiras. Então, vejam, eu tenho como regra uma tributação de 25,9, né, 34% de IRCSL e zero de PIS/COFINS para quem é presumido e vai transacionar ou como fundo, ou com cotas de fundo, ou então no regime de derivativo. Essa é a regra, tá? Existe uma possível interpretação, eu não quero entrar aqui nesse ponto, porque eu acho que é um tema difícil de explicar e é controvertido, mas existe uma linha de interpretação para dizer que esses ganhos financeiros, para quem tem isso como uma atividade habitual, recorrente, esses ganhos financeiros, para quem está no presumido, deveriam compor a presunção, ou seja, eu vou tributar a receita, só que eu vou diminuir essa receita aplicando o coeficiente de presunção, tá? Então, vai ser 8% do ganho líquido da transação. Aí existe uma discussão se é o ganho líquido, se é o valor total da transação, enfim, é uma discussão muito complexa, eu acho que talvez seja até uma tese jurídica, não quero entrar aqui em teses jurídicas, eu prefiro trabalhar com a ideia de que quem está no presumido sai fora da regra da presunção e tributa isso como ganhos financeiros, 25% e 9% IRCS, mas zera o PIS/COFINS. Essa seria a regra. Obrigado, Fabiana. Tem uma pergunta aqui sobre, eu vou usar meus poucos anos aí de conhecimento de derivativos, só não é mais que o Thiago, relacionado à operação de hedge, permite saída antecipada, né? Sim, a gente, inclusive, na plataforma, a gente prevê a possibilidade de liquidação antecipada entre as partes, que é o que normalmente acontece em operações de balcão. E aí, no momento que acontece a liquidação, tem todos os aspectos tributários que a Fabiana mencionou. Ou uma outra forma de sair de uma operação é fazendo uma operação inversa, o que no balcão não necessariamente é eficiente, porque você abre uma outra operação sem necessidade. Mas só para responder essa questão aqui. E, Fabiana, só para fechar aqui, que a gente está nos finalmente, uma pergunta aqui, talvez até o próprio Zé Roberto possa falar um pouquinho sobre esse tipo de contrato, mas pela perspectiva tributária, os derivativos de energia derivativos de energia e contratos de energia, não de lastro, têm o mesmo tratamento? Eu entendi da pergunta que é o contrato de demanda, e Isso. é um contrato em que o que se transaciona é energia elétrica. Então, se eu transaciono energia elétrica, o que isso significa dizer? Eu estou no ambiente físico, né? Ainda que não ocorra a entrega física, o que pode até não acontecer mesmo, né? A energia pode não ser totalmente consumida, ainda que disponibilizada nesse ambiente físico, tá? Mas sendo o ambiente físico, eu carrego toda a tributação aplicável para as mercadorias, né? Que foi o que eu mencionei no início. Então, é diferente desse novo ambiente de tributação de derivativo. Eu acho que só para
acrescentar, eu acho que é importante a gente contextualizar em que mercado que a gente está agora, né? Falando no mercado de derivativos. Então, primeiramente, é muito importante a gente esclarecer que a natureza jurídica, por exemplo, de um contrato de energia elétrica. Se a gente pegar em todos os contratos de compra e venda no Mercado Livre, eles estão lá dizendo que a natureza jurídica é financeira. Se você olhar logo no início dos contratos, eles dizem isso. Não obstante essa natureza jurídica ser financeira, para que o contrato possa valer no mundo jurídico, no mundo de energia, né, não no jurídico, mas no ambiente de energia, ele tem que ser registrado na CCE. Então, esse registro ele traz consigo uma série de obrigações perante a CCE, principalmente a questão de todo mundo estar 100% contratado, que é uma obrigação que vem lá do decreto 5163 e que deriva diversas questões de ou você ter lastro próprio ou comprar lastro de terceiros. Mas acontece que hoje o consumo do Mercado Livre brasileiro ele está aí em torno de 33%, 35% do mercado. Mas a gente vê que a comercialização do Mercado Livre, ela de questões não atreladas ao consumo, ela está 5, 6 vezes atualmente maior do que o mercado de consumo. Ou seja, isso claramente abre uma porta para o mercado derivativo. Por quê? Porque tem muita gente, claramente a grande parte, a grande parte das operações que são feitas no mercado hoje, ela não tem relação ao consumo. Então, quem está fazendo, ele não quer se submeter às regras da CCE. Ele vai ter que se submeter a outros tipos de regras que o Henrico e o Thiago já falaram e podem explicar melhor. Então, o derivativo ele vem para ele preencher esse limbo de todo mundo que quer participar do mercado, mas não quer se atrelar às regras, às questões rígidas regulatórias do setor elétrico. Eles vão entrar em outro ambiente, mas eles vão ter toda a liberdade para desenvolver produtos. Eu vou dar só um exemplo aqui para encerrar. A gente sabe que o mercado de energia é volátil. Hoje, o PLD mínimo e máximo de 2020, acho que é 39 o mínimo, 559, 560 o máximo. Então, ele pode variar aí de acordo com diversos fatores. Quando você tem aqui uma operação de derivativo, você está limitado ali ao risco do seu contrato que está registrado e a liquidação. Ponto. Você não está exposto aqui a risco de lastro, a rateio de inadimplência de CCE, você não está corte de lastro após o pagamento. Então, você tem outras questões que quem está operando derivativo não quer operar. Então, tem que deixar muito claro que são 2 tipos de ambientes separados. Se puder só complementar aqui a resposta que o Zé deu, o Rato, em 1 minuto, e faço um link aqui com essa pergunta anterior que você corretamente respondeu muito bem aí com seus anos de experiência em derivativos. Eu acho que aqui é importante deixar claro, gente, que num contrato de derivativos é um contrato totalmente negociável entre as partes envolvidas. Então, tanto a hipótese de vencimento antecipado, quanto tem mais outras obrigações dentro do contrato, periodicidade de pagamento, covenants financeiros, quer dizer, isso tudo as partes contratantes têm total liberdade de contratar. Seja ela contratada dentro da própria pessoa jurídica, ou seja ela contratada por meio de um fundo de investimento. Então, acho que é importante deixar isso claro, que diferente de operações puramente de bolsa com garantia, que essas operações, de fato, você tem que estar estrito às regras determinadas pela bolsa, e em contratos de mercado de balcão, que é a modalidade de contrato de derivativos que a gente está conversando aqui, as partes contratantes têm total liberdade de estabelecer as condições comerciais e financeiras previstas no documento, incluindo a saída antecipada do contrato. Obrigado, Thiago. Eu vou finalizar. Antes de finalizar, só queria colocar aqui um comentário que foi feito, que eu acho que é importante. Obviamente que a gente está falando aqui de diferenças tributárias e formas de utilização do mercado de derivativos, mas independentemente de existir uma diferença tributária, acima de tudo, o derivativo traz outras vantagens além da questão tributária. A questão tributária nunca foi, nunca será, e como a Fabiana falou, às vezes mudam muito rapidamente as coisas, né? E não pode ser o único drive de utilização desse mercado, né?
outras questões aí, como, por exemplo, não ter ICMS, a liquidação pela diferença, a liquidação pela diferença reduz sensivelmente o risco sistêmico dessas operações, você não tem um risco de 100% da operação, apenas da diferença. Então, tem inúmeras outras vantagens, obviamente que a gente está tratando aqui aspectos tributários e, por acaso, existe uma diferença tributária que favorece o uso de derivativos, mas, como a Fabiana falou, tem que olhar caso a caso, porque não é tão linear assim, mas, com certeza, o derivativos traz inúmeras outras vantagens de utilização. Queria passar a palavra para o Henrico primeiro e depois para a Fabiana, aproveitar para agradecer, em nome da BBC, aí, todo o apoio que vocês têm dado a esse tema, agradecer ao Thiago, ao Zé Roberto, enfim, todo o escritório Pero Neto, assim como também o escritório Maris Oliveira, que acho que é em nome da Fabiana. Então, muito obrigado aí pela participação. Eu queria passar para vocês fazerem algumas considerações finais aí. Obrigado. Rapidamente, foi um prazer. Eu acho que é importante, olhando assim a indústria de fundos, né? Eu até estava pesquisando isso outro dia. Em 2019, né? Não vou falar de 2020 porque está um ano meio estranho, né? Mas em 2019 tivemos de fundos de investimento no Brasil um patrimônio global de 5,2 trilhões de reais. Então, a indústria de fundos de investimento, que há muitos anos atrás, né, o pessoal não sabia direito o que era, realmente é um produto, um instrumento, um veículo, como queiram chamar, que popularizou bastante. E eu estou me referindo às pessoas físicas que aplicam suas suadas poupanças, mas também estou falando de grandes investidores. Então, são os veículos de preferência, não só para o investidor local, mas para o investidor estrangeiro, que, como foi mencionado antes, pode investir tranquilamente em cotas de um fundo de investimento, aplicar no Brasil, não tem problema nenhum. Então, eu queria deixar essa mensagem de que realmente se tornou um mercado independente, né? Tem volume, tem demanda, tem muita coisa acontecendo, e quando a gente casa, né, conecta o produto, o veículo, o fundo de investimento com o mercado de energia, eu vejo, né, por tudo que foi dito aqui, por tudo que a gente conversou, existe uma sintonia fina bem interessante, né? Acho que a gente consegue aproveitar. Você já tem fundo de investimento no mercado, não vou falar de derivativo, mas tem muito fundo de investimento no mercado já aplicando em recebíveis de compra e venda de energia elétrica, né? Você tem outras operações, PPAs, então você tem outras operações, né, relacionadas à indústria de energia, né, que não é derivativo, mas que também estão acontecendo. Então, então, o fundo de investimento tem essa peculiaridade, ele é muito flexível, ele se acomoda a praticamente qualquer classe de ativo. Então, nós aqui no escritório, pelo menos, apesar dessa terrível pandemia, né, o mercado continua bem aquecido, né, porque tem oportunidades, não obstante esse problema que estamos todos nós vivendo. Então, acho que em nome do Thiago, né, Thiago, acho que em nome do Zé Roberto também, a gente agradece, vamos disponibilizar a apresentação posteriormente para vocês e estamos às ordens. Se no futuro precisarmos conversar novamente, sem problemas. Obrigado, Henrico. Fabiano? Eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que o nosso escritório está super feliz de ter feito essa parceria com o BBCE. Para nós é uma alegria estar caminhando lado a lado de vocês, nesse momento tão importante de vocês e nesse momento tão importante do setor, né? Que vai trazer novas possibilidades, mais segurança, mais liquidez, possibilidade de novos players, novos veículos para atuação no setor. Isso é importante para o setor e é uma felicidade para nós poder compartilhar esse momento, vivenciar e discutir sobre os aspectos todos regulatórios, tributários. E para mim, em particular, é uma felicidade por saber que eu estou trazendo notícia boa, né? Eu estou sendo porta-voz de notícia boa, não de notícia ruim, de aumento de tributação, não.
As notícias boas que o BBCE dá nessa matéria são, inclusive, de ordem tributária, porque, a rigor, não deve haver aumento de tributação nessa nova forma de atuação. Então, isso é maravilhoso, poder falar de tributação e poder falar que não tem aumento de carga tributária. Eu estou aqui com uma bebezinha na barriga, estou com 6 meses de gestação e ela não para de chutar minha barriga. E eu quero crer que os chutes são de felicidade, porque eu realmente acredito ter trazido notícia boa. Então é isso, eu só queria agradecer a vocês por mais essa oportunidade, dizer que estou aqui à disposição, nosso escritório está à disposição para ajudar no que for necessário, tanto o BBCE quanto todo mundo que nos ouviu hoje. Obrigado, Fabiana. Espero que as primeiras palavras dela não sejam derivativos, nem PIS. A gente que agradece aí a honra da parceria com vocês. O BBCE tem esse papel educativo de mercado, a gente não quer simplesmente fornecer ou trazer serviços para o mercado, mas também trazer informação, trazer conhecimento. Nós nos posicionamos para ser esse ecossistema de negociação de energia, conectar os vários players de mercado e com outros stakeholders, como escritório de advocacia, tributário, enfim, tudo aquilo que é necessário para viabilizar esse mercado que a gente acredita muito. Queria agradecer a todos que participaram com perguntas, aqueles que ficaram apenas ouvindo. Acho que tivemos uma excelente audiência, quase 200 pessoas, então parabéns a todos, muito obrigado e esperamos contar com vocês nos próximos Energy Hub, os webinars que a gente está fazendo no BBCE para trazer esse conhecimento do mercado de derivativos e do mercado de negociação de energia como um todo. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, gente. Tchau, boa tarde.